Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, que quer saber o que Cavaco pensa da crise, declara-se leitor do jornal espanhol Expansión. João Miguel Tavares considera-se polícia bom, polícia mau, e Pedro Mexia confessa-se à procura da República. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos, seja qual for o escalão de IRS onde vão deixar a pele. Daqui a pouco, surpreendente proposta socialista para a redução do número de deputados, que não é consensual nem dentro do próprio PS. Antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ficar com o Ministério das Finanças aproximadas. É para contemplar já as derrapagens que se prevêem e que normalmente acontecem, Ricardo Araújo Pereira? É para uma série de coisas e têm todas a ver com orçamentos feitos a olho. Sim. Andou a ler propaganda anti-troika, portanto? Não andei a ler propaganda da Troika, então, curiosamente, sim. Portanto, toda a gente tem experiência de orçamentos feitos a olho em que a gente depois acaba por pagar muito mais. E é o que acontece aqui. Mas é um relatório... É um relatório, diz que sim, relatório do FMI, segundo o qual o próprio FMI diz que esperava que por cada euro de austeridade a economia caísse apenas 0,5 euros, portanto 50 cêntimos. E não, descobriram agora que cai entre 0,9 a 1,7 euros. E, portanto, é o próprio FMI que agora diz, cuidado com isto da austeridade. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, pediu aos Estados, vinha esta notícia no Público esta semana... Miss Chanel. Exato, a Miss Chanel pede aos Estados que ponham travão às medidas de austeridade. Portanto, depois de ter incentivado a austeridade, pede travão às medidas de austeridade. Eu conheço muito bem este procedimento do FMI, porque eu próprio o tinha na escola. Eu muitas vezes fiz exatamente o mesmo método FMI, que é, faz austeridade, mais austeridade, pá, que é isso, tanta austeridade. Muitas vezes eu fiz isto, não és capaz de tirar esta pedra daquela janela. Tira a pedra da janela, tira a pedra da janela. E depois o rapaz partia a janela e dizia, sou padre, como é que é possível atirar uma pedra à janela? Sou padre? Porque era um colégio católico. E a atitude também era muito católica. Era católica também. Eu mantive-me, como é óbvio, dentro do espírito. Até ao final da escolaridade. Sim. Mas, portanto... Será caso para pedirmos uma indenização a alguém, depois deste engano que o próprio FMI admite, Pedro Mexia? Bom, quer dizer, no nosso Ministério das Finanças e o Governo em geral enganou-se quanto ao facto do corte dos subsídios da função pública ser constitucional, afinal é inconstitucional. Enganou-se quanto à TSU, que teve que recuar. Enganou-se quanto ao déficit. Enganou-se quanto à receita. Se calhar vamos pelo contrário. Enganou-se em relação ao aumento do IMI, que já recuou. Portanto, a única coisa que é preciso esclarecer é se as pessoas são más ou incompetentes, porque, na verdade, muitas vezes atribui-se uma espécie de maldade congénita à classe política e aos neoliberais e aos ultra-neoliberais, que é uma classe que eu gosto particularmente, que são os ultra-neoliberais. E muitas vezes nós vemos, e aqui a bocado vamos ter prova documental disso, que as pessoas não fazem ideia, muitas vezes, o que não é menos assustador, atenção, mas não é muito bem compatível com a maldade. O que há é claramente sinais de um amadorismo e de uma... Este governo, por exemplo, não sabe minimamente, todas as medidas que este governo tem apresentado têm sido revistas, refundidas, e nós próprios já estamos a ficar um bocado refundidos. Mas é a surpresa pela qual as pessoas são tomadas quando percebem que um governo demasiado pequeno e demasiado inexperiente não consegue fazer face à maior crise de todos os tempos, de facto... Sim. As pessoas ficam, o quê? Mas como? Porquê? Como é que entende este erro do FMI, João Miguel Tavares? Não, o erro do FMI é compreensível, tendo em conta que, apesar da sua vasta experiência, é a primeira vez que estão a lidar com uma crise como esta, em que basicamente há uma moeda muito forte na qual nós não podemos tocar, porque não somos nós que a emitimos e, portanto, as coisas derrapam. Ou seja, há de facto aqui um lado experimental que é fácil de caricaturar. Quem são os morganhos? Quem são? Exatamente. Não, mas lá está. Mas é esse o ponto que eu queria chamar a atenção. O FMI... Era isso que eu estava a pensar. Nunca na história da televisão, para os historiadores da televisão, isto é um grande momento, e da rádio e em geral. Tomem nota. O FMI pode ter muitos defeitos, mas nós em Portugal parece que gostamos particularmente dele, porque desde o 25 de Abril já é a terceira vez que ele já cá está. Portanto, tendo em conta que ele erra tanto, não se percebe o amor que nós temos com relação ao FMI. Só que na altura, como se via, podia fazer alguma coisa. Exatamente. Nós tínhamos moeda. E essa é a história nas duas intervenções anteriores. Além de ter deixado, nunca convém esquecer isso, um momento de grande inspiração na música portuguesa,
porque esse grande homem de esquerda chamado José Mário Branco, que eu gosto genuinamente, deixou um desgraça ao FMI um dos melhores momentos de sempre da música Esperamos que popular José Mário portuguesa. Branco não esteja a E, ver portanto, isto. Já, eu ou acho- seja, isto é um Não, estímulo, é um estímulo para José Mário Branco voltar a pegar na guitarra e cantar um novo FMI. Agora, das últimas duas vezes isto que é sem querer resultou. depois Agora, José Mário Branco Exatamente, em este defesa da Como honra assim? de José Mário Branco, retira que disseste que és fã dele. Sou fã de José Mário Essa é Branco logo a há muito primeira. tempo. Segunda, eu não misturo estética com política. não, desculpa é por isso lá, que te mas o José Mário aprecio. Branco não merece. É Não por isso merece que eu o te que tu preciso acabas de pensaste fazer. nisso. E segundo, o Fiz-te uma tema declaração de FMI de amor José Mário Branco agora e tu não é muito ligaste. mais sobre José Mário Branco do que sobre o FMI. É verdade. E, portanto, estás a citar erroneamente. É por isso- olha, o que é um percebeste desvio de porque é que eu direita, gosto dele. aliás. É, exatamente. Digamos que é caso para duvidarmos das certezas de quem está a tratar das nossas vidas e de quem está a conduzir os nossos destinos, pondo a coisa assim de uma forma grosseira. Quem anda a tomar decisões sobre as nossas vidas, como já se viu, engana-se com frequência. Como acontece num diálogo apanhado por alguém que se esqueceu do microfone aberto, um diálogo entre o presidente e o vice-presidente do Banco Central Europeu, o italiano Mário Draghi, que vai ser aqui o Pedro Mexia, calhado para esse cargo, e o nosso Vítor Constâncio. Eu vou fazer de Vítor Constâncio. Vamos lá ao diálogo. Então. Atenção, Academia dos Oscars. Bem, não me parece que haja qualquer reação do mercado. Não, não. Não deve haver, pois não. Se houver, não sei o que dizer. Não, não. É uma amassada. Não, os mercados não estavam à espera de grande coisa. Ok. Pronto, não Bravo. foi grande coisa. Bravo. Belo timing. Nosso timing é Excelente excelente. montagem deste momento. Não, mas em eu que- acho- Temos por que acaso- passar aos desenhos animados a seguir. É para estragar O infâncias. filme, Vais o fazer filme de da Shrek. Disney. Não, mas eu acho que ainda se pode fazer melhor. Eu propunha que mudássemos de papéis, Vamos que tentar. fizéssemos um novo casting, não é? Eu acho que dou um Porque- grande Draghi. É? Sim. E Eu sou um ator do Met. O João Miguel Tavares tem cara de Constância. É um velho sonho. Então vamos embora. tentar outra vez. Espera aí. Ora, aí está, começou. Bem, não me parece que haja qualquer reação do mercado. Não, não. Não deve haver, pois não. Também se houver, não sei o que dizer. Não, não. É uma maçada. Não, eu também já experimentei isto em Portugal e correu muito bem. Porquê que alteraste o texto? Os senhores fizeram um texto e tu estás a... Porque o verdadeiro autor do método, eu procurei o que é que havia de Vítor Constâncio em mim e saiu isto. São dois grandes dirigentes europeus que não sabem o que estão a fazer e tu dás uma nota de que eles têm consciência de que não sabem. Isso Não, o João está Miguel errado. Tavares tem uma tendência para tentar compor aqui a realidade. ajudando... não neste caso. Não. É uma amassada. Bom, já se viu, portanto, que estamos bem entregues. É caso para dizer que isto vai tudo correr bem. Posso fazer outra vez, mas com a voz do Marlon Brando? É melhor não, deixa ficar assim. Mas o que é Pronto. digo é que a gente tem a sensação que Vítor Constâncio conseguiu construir toda esta carreira sempre, basicamente a encolher os ombros e a dizer que não. E a dizer- BPN? Não vi nada. Não vi nada. E o sistema bancário, a supervisão? Não. Faço a mínima ideia. Isto é bestial. Pronto, o Eu não sei. Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro das Finanças Aproximadas e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Legalidade e Moral. É isto que se chama um oxímoro, não é, João Miguel Tavares? Atenção. Contradição Ui. em linguagem de intelectual. Não conheces essa palavra? Temos que contar isto. Grande É. momento. Oxímoro ou oxímoron? Há aqui uma dissensão no Governo Sombra. E além disso, não é uma palavra esdrúxula, Carlos Vaz Marques. Atenção. Por acaso Só pode para- ser das duas só- maneiras. Pode ser das É duas. oxímoro. Eu acho que se diz oximoro. Diz-se das duas mas maneiras. Não Diz-se sei das se isto não é à balda, cara. Duas João Miguel maneiras, duas Tavares. maneiras. João Pode Miguel ser que Tavares alguém ainda goste. corta a palavra oxímoro ou oxímoron. Depende quando para as pessoas com quem nós aparece. nos estamos a dirigir. No caso do Pedro Mexia, É verdade. isso é... Querem contar a história? Tem tanto interesse para o público em geral. Basicamente, eu trabalho na Time Out, não é? E estava a editar um... Trabalhas, tu não és editor. Eu sou diretor. Desculpa. Não, diretor adjunto. Mas apesar desses altos cargos, ao contrário de outros diretores adjuntos, os diretores adjuntos na Time Out trabalham efetivamente. E eu estava a editar... Há menos pormenores. Estava a editar um texto de Pedro interesse Mexia nenhum. numa entrevista onde ele basicamente utilizava a expressão oxímoron. E eu achei que era uma expressão demasiado sofisticada para aquele contexto. E pus entre Para aquela parênteses que era revista? uma piada... Não, para aquele contexto. É bom insultar pus- os seus próprios leitores. Sim, não, Eu acho que os meus leitores não Não. possuem vocabulário. Isso é muito E bonito. então eu coloquei É muito uns bonito. parênteses retos e disse contradição em linguagem de intelectual, que era uma piada. Mas desde então Pedro Mexia Leva a mal. tem maus Pronto, maus e pensamentos agora? em relação a mim. Cada vez que O essa próprio palavra João Miguel é citada. Tavares recorre ao oxímoron.
É verdade. Mas uma A legalidade. Oxymoron é muito bom. Isto é uma proposta de introduzir este conceito de Legalidade e moral é o quê? legalidade e moral. É um conceito que eu sonho que venha a ser estudado nas aulas de filosofia e de ciência política em Portugal, porque é algo que é tão praticado nesta terra e que, mais uma vez, foi praticado nestas notícias muito giras sobre a Tecniforma que estão a ser... que foram investigadas pelo público. E, basicamente, foram ver a famosa acusação de Helena Roseta num programa de televisão, onde ela contava que Miguel Relvas tinha chegado ao pé dela e lhe tinha dito: olha, quer fazer aqui um curso de formação para arquitetos, mas tem que usar esta empresa, que era a empresa de Pedro Passos Coelho, que é essa tal de Tecniforma. E, Como é uma empresa que prosperou enquanto Miguel Relvas Sim. foi secretário de Estado da Administração Local exatamente. e que, entretanto, agora parece que está na falência. Certo. E quando se lê aquilo, nós olhamos para aqui e dizemos: há ali alguma coisa de criminoso que possa ser agarrado e levado a tribunal, só com muita boa vontade, e, portanto, aquilo não há ali nada que a gente possa dizer que aquilo vai dar em alguma coisa. Mas é, sobretudo, e daí trazer isto aqui, é absolutamente exemplar do método com que, em Portugal, pessoas que passaram pela política conseguem encher os bolsos. E, basicamente, estamos a falar de uma empresa de formação profissional que aproveitava fundos de um programa europeu, daqueles onde se gastam rios de dinheiro para fazer coisa nenhuma. E um dos exemplos que o jornal dava era de formação de pessoal das câmaras para trabalhar em aeródromos, não é? Como nós sabemos que abundam pelo país. E basicamente aquilo eram 7 aeródromos mais 2 heliportos, onde trabalhavam 10 pessoas à altura, e era um programa de formação de centenas de pessoas, apesar de só lá trabalharem 10. E, de facto, aquilo foi aprovado por quem? Pelas CCDRs, que basicamente são as comissões que gerem fundos europeus, Só da do Zona centro. da Zona Centro, que era onde estava um Jotinha, colega de Pedro Passos Coelho, Sócio colega de Miguel de Miguel Relvas. Relvas. E, portanto, parece que alegadamente fizeram uns daqueles concursos que já estão feitos à partida para aquela pessoa que sabe que se vai ganhar, não é? Que é o único que sabe que aquele concurso vai existir e que, portanto, concorre já sabendo à partida as premissas necessárias para o ganhar. E assim É se o conceito de distribuem... trafelice. Exatamente. Trafelice à portuguesa. E assim se distribuem alegremente uns milhões que foram pagar à Tecniform. Qual é que é o problema disto? O problema disto é que realmente quem era administrador daquela empresa na altura era Pedro Passos Coelho. E é preciso perceber, ou seja, lá está, alguma coisa para o Ministério Público andar para ali a meter o nariz? Não, provavelmente não. Mas é claríssimo como método de trabalho dos partidos em Portugal e de meterem lá os jotinhas, de onde legalidade absolutamente imoral, que é o que abunda nesta terra. Como é que avalia este caso? Isto faz-nos perceber melhor porque é que ainda não houve remodelação do Ministro dos Assuntos Parlamentares? Eu acho que não vale a pena nós preocuparmos com a legalidade e moral, na medida em que em Portugal mesmo a ilegalidade e moral, nem a ilegalidade e moral é punida e inclusivamente a ilegalidade moral é premiada. Basta ver como os autarcas que se vangloriam de ter cometido ilegalidades porque, enfim, fizeram coisas pelas terras. É o roubo mais fácil. Sim. O velho roubo mais fácil que não era que se vangloriam, mas que acham, por exemplo, que os seus atropelos à lei se podem ser superados através do voto eleitoral. Eles dizem: bom, pode haver esta e outra acusação sobre mim, mas os eleitores reelegeram-me. E, portanto, eu acho que a legalidade e moral nem sequer está nas prioridades das coisas que correm mal no país. Há outros critérios éticos mais vacilantes do que mas esse. é importante porque Pedro Passos Coelho tem uma imagem muito impoluta, apesar de tudo, não é? E nunca ninguém percebe muito bem porque é que eles são tão amiguinhos de Miguel Relvas, porque aquilo parece o yin e o yang, quer dizer, não tem nada a ver com... Aquela expressão, os amigos são para as ocasiões, neste caso seria... Bem aplicada. De aplicar? Sim, bem aplicada. E eu fico perplexo com a má vontade do povo português perante casos destes. Quer dizer, são pessoas que têm... O povo em geral, refiro-me eu, que tem o seu Facebook em que postam com muita frequência fotografias de 2 pinguins de mão dada a caminho do pôr do sol, com uma frase que diz: a amizade é linda. E depois, quando vemos um caso de amizade, de facto, que ainda por cima rentável, porque mexeu aqui com a economia e... Estás a chamar pinguim a membros do governo? Também, entre outras coisas. Não foi a pior que lhe ocorreu. Não. E quando vemos isto, de facto, ainda por cima
um episódio altruísta. Portanto, trata-se de fornecer formação académica, coisa que, pelo menos, entre Miguel Relvas e Passos Coelho, há pelo menos um que não tem muita. E eles dispõem-se a fornecê-la e tal, e as pessoas criticam. Enfim, é o país que temos. Isto foi uma investigação de jornal público e, de resto, curiosamente, assinada pelo jornalista José António Cerejo, que é um dos 36 jornalistas, entre os 50 trabalhadores, que estão numa lista de dispensáveis, despedidos, não sei qual será a expressão mais correta. Como é que se entende? Que ilações é que se podem tirar deste facto, João Miguel Tavares? Bem, é assim, já levamos aqui, boa parte de nós já levamos uns anos a trabalhar na comunicação social e fomos os últimos, tu um bocadinho mais tempo do que eu, Carlos. Eu há 15 anos vi ainda o final de um tempo de vacas gordas em que ser jornalista permitia fazer reportagens no outro lado do mundo. E ainda havia meios de comunicação social para pagar isso. Hoje em dia, com a internet e com o facto das pessoas terem cada vez mais acesso à informação gratuita... Já não é o tempo dos cerejos. Acabou, lutando esse riso. Lamentável. Acabou. É assim, acabou os tempos dos cerejos desde que se entenda que José António Cerejo faz sentido dentro de uma máquina rentável que é um diário de referência. Ou seja, infelizmente, esse tempo acabou. Ou seja, é preciso encontrar outras espécies de... Espera, não, deixa-me acabar. É preciso encontrar outros modelos de negócio para isso se tornar execuível. Ou seja, o tempo de... É possível ter um jornal de diário de referência em Portugal e ele ser rentável com a estrutura que existe atualmente? Essa resposta é, obviamente, não. Se quiserem agarrar num jornal e transformar um jornal em fundação e em dinheirinho distribuído a fundo perdido, verdadeiramente, sim, acho que esse tempo não só deve existir, como é necessário. Eu queria dizer 3 coisas sobre o tempo dos cerejos. A primeira tem a ver com essa época de ouro em que um jornal, neste caso o Público, deu lucro, foi 1 ano na sua história. Portanto, Nunca houve tempo dos cerejos nesse sentido. Nunca houve tempo das cerejas nesse sentido. Mas havia esperança que elas brotassem. Em segundo lugar, se há estamos a falar de José António Cerejo, podemos falar de jornalistas, mas... É porque é muito emblemático neste momento. E é muito emblemático, acho eu, daquilo a que nós podemos chamar, com alguma nobreza, jornalismo. Sim. Que é investigar coisas que nós não sabíamos de outra forma, Sim. que têm a ver com dinheiros públicos, que têm a ver com ética republicana, eu não uso essa expressão muitas vezes, na utilização de dinheiros públicos e de comportamentos de titulares de cargos públicos. Portanto, acabar com esse tipo de jornalismo é, num certo sentido, acabar com o jornalismo. Concordo. E, em terceiro lugar, o público, é preciso saber se nós queremos ter o jornalismo de referência, porque não havendo jornalismo de referência, eu acho que é pior deixarmos de ter jornalismo de referência do que termos a crise da representatividade dos deputados. Eu sou daquela velha escola em que acha que o essencial de uma democracia é a imprensa. Sem imprensa livre e pujante e séria, e sublinho esta última parte, que é porque há imprensa livre e pujante, não séria, não há democracia saudável. Eu tenho muita pena que o público esteja neste caminho. Olha, eu concordo com tudo o que tu disseste. É só para sublinhar, absolutamente concordo. Simplesmente, Mas... a questão é se esse jornalismo de referência consegue, ao mesmo tempo, manter uma empresa e dar lucro, que era aquilo que existiam os jornais, para isso, quer dizer, essa é a intenção inicial dos jornais, não é? Quer dizer, havia alguém que fundava os jornais e eles davam dinheiro. O que eu estou a dizer, muito simplesmente, é que esse tipo de jornalismo de referência muito exigente já não dá dinheiro nos dias de hoje. Deve continuar a existir? Deve. Parece que nunca deu no caso do Público, não é? Portanto, essa questão... Não, há 10 anos dava. O Público? Não, o Público deu. O Público sempre cresceu, sempre foi... No caso do Público, o que existiu foi um caso extraordinário de alguém, de um empresário, Belmiro de Azevedo, que achou que, mesmo não dando dinheiro, havia uma função e com um lado... Devíamos aplaudir esses empresários. Com um lado, evidentemente interesseiro. As pessoas não fazem as coisas só por generosidade, porque foi importante para a projeção dele, etc. Mas que ele achou que era importante que a SONAI apoiasse um jornal de referência, porque um país sem um jornal de referência é um país da treta. Precisamos de empresários com visão. O jornalismo vai acabar? Está a acabar? Eu espero que José António Cerejo, se for verdade que essa lista é um rumor ou é confirmada? Confirmada, em absoluto, não. Eu acho que mesmo que o público... Não tive acesso a nenhuma lista formal. Certezas, há bastantes certezas, sim. Eu espero que mesmo que o público
se confirmo que o Público seja um jornal que não precisa de jornalistas, que haja outros que precisem e que o José António Cerejo possa continuar a fazer jornalismo noutro sítio qualquer. Muito bem. O João Miguel Tavares fica como Ministro da Legalidade e Moral e passamos pelo público e por esta situação dramática. E o Pedro Mexia quer ser Ministro do Ão. É pela situação canina em que nos vemos. Não tem nada a ver com a fauna. Não é ão, é só ão. Não, é uma proposição inho. Porque de vez em quando há notícias e há casos que são aumentativos e que são tratados no diminutivo. O caso mais flagrante e quase um case study de 2012 foi o que se passou na África do Sul, que já aqui falámos num programa anterior. Um caso absolutamente... O caso dos mineiros era um dos casos de repressão mais abracadabrantes que nós já vimos, que eu já vi em dias da minha vida. Sim, uma coisa absolutamente... E que, enfim, é um governo simpático, portanto, passou, morreu, o assunto morreu na imprensa, na maioria da imprensa europeia. E agora está a acontecer um caso, que felizmente não mete homicídios, que é o caso do mensalão no Brasil. Porque o que aconteceu foi que, ao fim de 7 anos, suponho eu que as primeiras denúncias foram feitas há 7 anos, lá está, pela imprensa brasileira, pela Veja, pela revista Veja, nomeadamente, e pelos jornais e por outros jornais brasileiros, nomeadamente os jornais de São Paulo, foram condenados quase todos os responsáveis por este esquema, que era um esquema de compra de votos, de dinheiro por votos para apoiar medidas do governo. Entre os condenados está o número 2 de Lula da Silva. Entre os condenados está o chefe da Casa Civil de Lula, presidente, está o presidente, está o que era à altura o presidente do PT, o tesoureiro do PT, estão vários, estão deputados, ou seja, está basicamente a nata do PT. Mas a lógica é sempre... Bom, mas Lula tirou... Voltamos àquilo que falámos há bocado. Lula tirou milhões de brasileiros da pobreza. É a mesma lógica. É verdade, pode ter. Agora pode-se dizer, bom, mas Lula não está implicado. Bom, se Lula não está implicado, é a pessoa mais incompetente da história. Porque não é possível ter os seus colaboradores próximos. É engraçado que as pessoas dizem... De Cavaco as pessoas dizem de Cavaco... Não, mas as pessoas dizem de Cavaco... Em relação ao qual nenhum dos seus ex-ministros ou ex-colaboradores foi condenado ainda de nada, pode ser que venham a ser, mas ainda não foi. As pessoas dizem, Cavaco, não podia deixar de saber. Aqui temos dezenas de pessoas condenadas por corrupção Lula, enfim, não se pode tocar em Lula. E eu acho que das duas uma, ou realmente Lula está implicado nisto, ou então é realmente a pessoa mais incompetente do mundo. Não é possível... sai chamuscado, João Miguel Tavares. Claro que sai chamuscado, não é? Que até o José Dirceu era o Miguel Relfas de Lula da Silva. É curioso falares em Miguel Relfas, porque parece que há uma ligaçãozinha. Exato, bastante. Sim. Acho que ele era frequent flyer para o Brasil, Miguel Relvas. E tinha... aliás, é engraçado. A sua empresa de consultoria. Quem ler o que têm publicado os jornais brasileiros sobre as sentenças e sobre a investigação, estão sempre a aparecer bancos portugueses, empresas portuguesas. Ou seja, aquilo está implicadíssimo com Portugal. Era outra coisa que é outra expressão francesa que também significa tempo das estreias. Era outra coisa que o jornalismo português, enfim, a Visão há uns tempos fez um trabalho grande sobre isso. E a sentença, basicamente, o relator dizia lá que os factos gritam. E é bom, ao menos, num sítio onde os factos gritam, haja gente a ouvi-los. Há outros países onde os factos gritam. Deixa-me só dizer que isto é altamente prestigioso, embora possa parecer desprestigiante, visto que implicou muitas figuras do Estado, que eram figuras do Estado à altura. Isto é muito prestigiante para o Brasil, em termos do funcionamento da justiça. Prestigiante para o Brasil, em termos de funcionamento da justiça e da imprensa. São duas instituições que no Brasil aparentemente funcionam e isso é para positivo. Portugal há eleições a tirar? Há eleições a tirar porque é importante aprendermos com os erros dos outros. E eu estive a ler a imprensa brasileira e há algumas reservas relativamente a isto. Quer dizer, há evidentemente um entusiasmo pelo facto de políticos serem condenados, uma vez, sobretudo perante provas que gritam, não é? Mas diz a imprensa brasileira que serem presos é outra história. Pelo menos até 2013 ninguém vai ser preso e mesmo aí, dizem eles, há maneiras de protelar indefinidamente o cumprimento da pena. Isso cá não acontecia. Por isso é que eu digo, vamos aprender com isto, porque imaginem que cá havia gente, ao mais alto nível, condenada a protelar o cumprimento das suas penas e a não cumprir pena de prisão recorrendo a expedientes jurídicos. É nisso que nós somos diferentes. Sim, é a nossa particularidade. São entregues as pastas por esta semana. Daqui a pouco havemos de falar da questão
do número de deputados que o Partido Socialista quer rever e alterar, mas antes o Pedro Mexia declara-se à procura da República. Estou à procura da República. Isso é uma coisa de alto coturno. Sim, é de alto coturno, é de tão alto coturno como ser rainha de Inglaterra. Deve dar trabalho, além disso. É como ser rainha de Inglaterra, mais ou menos. Aliás, o ex-procurador-geral da República tinha uma propensão nobiliárquica, porque uma das declarações famosas dele é que no Ministério Público está cheio de condes, viscondes, marqueses e duques. E depois disse que se sentia a rainha de Inglaterra. Eu estou à procura da República porque nós não temos tido uma história muito feliz de procuradores-gerais da República. Quer falar da escolha para o cargo agora desta nova procuradora da República, Joana Marques Vidal? Eu não tenho nada a dizer sobre a nova procuradora, no sentido que é uma pessoa prestigiada no meio judicial e foi bem acolhida a sua nomeação. Mas a intervenção é mais em jeito de balanço? Não, é mais em jeito de balanço. Porque, embora o Procurador-Geral da República tenha feito coisas positivas, algumas na área da corrupção, da violência doméstica, da violência nas escolas, etc., trata-se mais uma vez de um Procurador-Geral da República, tal como o anterior, que não soube gerir casos a envolver figuras públicas. Toda a gestão do face oculta é desastrosa. A gestão mediática e a gestão substantiva. E depois que acumulou declarações como o meu telefone faz uns barulhinhos esquisitos, o segredo de justiça é uma palhaçada. Sabendo nós quem é que viola o segredo de justiça em Portugal, que é o Ministério Público, à grande, dizendo que nunca sofreu pressões, deve ser o único português que nunca sofreu pressões. Como é que é possível alguém que, com décadas de magistratura e de cargos importantes nunca tenha sofrido pressões? Foi alguém que prolongou, como infelizmente outros agentes judiciários, como se diz, uma guerra, neste caso com o Conselho Superior do Ministério Público, e, portanto, foi num momento em que em que houve tantos casos de justiça em que podiam ter, que lá está, prestigiado o país, perdemos mas, atenção, não podemos pôr em causa porque ele era um beirão honesto. Era sempre o argumento étnico, não é étnico, é capaz de ter excessivo. O argumento regional. Claro. Bom, entretanto, deixou o cargo e temos uma nova Procuradora-Geral da República. Surpreendeu a escolha de Joana Marques Vidal? Tinha-se falado de outras mulheres. Cândida Almeida, até essa Cândida Almeida Francisca surpreender-me, de facto. Aparentemente é uma escolha pessoal de Paula Teixeira da Cruz, não é? Eu acho que... Eu tenho muito boa impressão de Paula Teixeira da Cruz, mas ela está há um ano no cargo e eu tardo a ver alguma coisa que se veja, de facto, nas mudanças da justiça em Portugal. Isso é essencial. Começar com uma PGR que não tenha o perfil do anterior, que conseguiu incompatibilizar-se com todas as pessoas e mais algumas, parece-me positivo. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem um imenso peso, já acolheu com grande entusiasmo, é uma figura que vem dentro da hierarquia do Ministério Público. E deixa-me só acrescentar, vem de uma área que é o Tribunal de Menores e da Família, que por razões óbvias me interessa particularmente, e eu acho que é uma área que muitas vezes é silenciada. E da proteção da vítima. E da proteção da vítima, e que é muito mal tratada em Portugal. O facto de Joana Marques Vidal vir da Associação de Proteção à Vítima tem alguma ilação a tirar disso? Eu acho que pode ser vantajoso, sobretudo nesta fase de transição, em que ela pode dar algum conforto ao antecessor, que sempre foi um desgraçado, como o Pedro foi enumerando as desventuras. As várias desventuras. A vítima aqui é a sim. justiça mesmo. Essa tem sido a maior vítima. Pode dar um apoio importante. Fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia está à procura da República. O João Miguel Tavares declara-se polícia bom, polícia mau. Quer os dois papéis? Não lhe basta um? Não, parece que é a nova moda outono-inverno, não é? Atenção, eu não tenho nada contra o polícia bom, polícia mau. É uma atividade que eu pratico abundantemente lá em casa, com os meus filhos e a minha mulher. Temos metáfora doméstica. Eu sou o polícia mau e que... Está tudo perdido. Estejam quietos e estejam calados, ponham-se à mesa e vai, não, coitadinhos. E esta dinâmica, polícia bom, Quem é que é polícia bom e polícia mau lá em casa? Eu sou o polícia mau, geralmente, e a polícia bom é a minha esposa. Às vezes a gente troca de papéis, quando estamos aborrecidos está sempre a fazer a mesma coisa. Estamos a falar da educação dos filhos ou... Estamos a falar da educação agora, de repente... Já estão a pensar em algemas e roupa de cabedal, querem levar para aí o programa. Se calhar, olha. Bom, então, é melhor não que isto passe a ser demais. Agora, o que é que se passa com o polícia bom, polícia mau? Há uma coisa muito importante, quem já viu filmes de Hollywood, para aquilo funcionar não pode ser a mesma pessoa.
ok? Tem que entrar outro na sala, está lá um a toma, e depois vai-se embora e vem Não é outro, e compreensivo e entra tal. outro na sala, compreensivo, vai lá, É que assim é fala polícia lá. esquizofrénico. É outro número. É essa a questão agora. De E não é- repente, não é- Vítor Gaspar e Pato Passos Coelho são Isso é um simultaneamente grande polícia bom. sketch. Polícia esquizofrénica é um grande sketch. Eles são simultaneamente polícia bom e polícia mau. Ou seja, já aconteceu com a TSU, agora aconteceu com os escalões de IRS. Não, agora, primeiro dizem que ele é horrível, e depois, 10 dias depois, não, a gente foi ali à Europa e se calhar disseram, não, se calhar estamos a ser muito mauzinhos. O IMI e a cláusula. Fui ali à Europa. E a cláusula de salvaguarda que ia deixar de salvaguardar e voltou a salvaguardar. E a concessão da Ana, porque pelos vistos não conta. Qual é o problema disso? O problema disso é que o Zé Povinho já não sabe o que é que há de esperar. Faltava. Porque tanto, a invocação desta grande tanto figura. está a levar na cara, como lhe estão a dar beijinhos, e depois há uma coisa Não é que bem é... beijinho. É imagética, Não é. é tão rica. E não é bem na cara. E depois está a acontecer esta coisa extraordinária, que é o mais assustador de tudo. Isto está a acontecer há muito pouco tempo, também via FMI e a austeridade se calhar não está a resultar. Se calhar, é que sim. eu começo a sentir que já nem ao meu bolso me estão a ir com convicção. Tu não aprecias isso num gatuno. Não! Ou seja, ir ao bolso e tal, brutos, que chato. Agora, dá-me cá o dinheiro, mas eu não tenho bem certeza disto que estou a fazer. É terrível e mina completamente a confiança do país. E é isso. Acha que o Ministro das Finanças ainda consegue ter alguma réstia de polícia bom, Ricardo Araújo Pereira? Não, é a tal coisa, é o número da polícia esquizofrénica. Dá cá 2 subsídios, toma meio, mas dá cá o IMI, afinal não, toma para trás. Afinal, não se consegue, é isso. Não, é difícil perceber. Por isso é que eu disse há dias, e bem, que continuava à espera da edição Nevarieto do programa do Governo, porque até a gente não consegue perceber. Não, esse programa de governo. Mas mas vamos faça- agora vamos fazer arqueologia, é O isso? orçamento está. Seja do que for, de tudo. Façam primeiro uma fixação do texto. Escrevam numa pedra mesmo. E depois digam-me E depois- o que é. Sim. Depois atirem-nos com a pedra. Pois, exatamente. Que é o que Tem vai acontecido acontecer. isso, sim. Portanto, ainda o polícia bom ainda consegue, apesar de tudo, de vez em quando, ter momentos em que se esquece do polícia mau, é isso? Não, eu não disse nada disso. É? Não disse Estava a nada tentar disso. resumir. Ah, depois, mas não. Não Só era? Vê-se que se trata, enfim. É para do jornalista? Do jornalista, claro. Peço desculpa, mas não foi isso que eu lhe disse. Não, pois eu sublinho a tese do polícia esquizofrénico e isso não funciona, quer em política, quer em segurança pública. É uma má ideia. O Governo esteve reunido durante 20 horas para aprovar este Orçamento de Estado. Para que terá sido preciso tanto tempo, Pedro Mexia? Eles podem ter decidido tudo em 15 minutos e depois estiveram a fazer de conta. Fingir que há grandes, que houve grandes discussões e que houve grande ponderação. Eu acho que são 19 horas e 55 para o Vítor Para a Gaspar exposição ler o de Vítor orçamento Gaspar. e depois 5 minutos para eles dizerem, ok, vamos para casa. Porque, quer dizer, 20 horas, caramba, é Ou preciso uma então resistência. fizeram reféns os ministros do CDS. Se eles demoraram um certo tempo para sair do armário. Pode ter Do sido armário. É, pá, Terá havido sopinha. Enfim, Terá Não havido correu sopinha. bem, vamos cortar esta parte. Não correu bem esta parte. são problemas do direto. E também do live on tape. Temos o João Miguel Tavares, polícia bom e polícia mau, ao mesmo tempo, e o Ricardo Araújo Pereira declara-se... Lá está, finalmente, leitor do Expansión. Expansión. Sim. Eu vi o Verão Azul muito tempo e, portanto, tenho algumas luzes sobre pronúncia. É o teu espanhola. contacto com a cultura Foi a espanhola. cultura espanhola. De resto, quer dizer, não. E o que é que o fez resto não tornar-se tenho lido em leitor original desse espanhol. periódico? Foi as declarações de Cavaco Silva nós ficámos a saber como ele não teve grande espaço para fazer ouvir as suas opiniões, porque só teve o discurso do 5 de outubro e basicamente todas as horas que ele lhe apeteceu, ele precisou de dar uma entrevista ao jornal Expansión para nós ficarmos a saber o que é que Cavaco Silva pensa sobre a crise. E tem aí, Sim, portanto... está aqui, diz ele. Atenção, diz Cavaco Silva, é preciso, é necessário tener atenção ao efecto recessivo da austeridade, diz Cavaco Silva ao Expansión. E ainda, é fundamental escuchar a voz del pueblo, diz ele. E, portanto, é muito importante nós acompanharmos a empresa espanhola por 2 razões. Primeira, porque ficamos a saber o que é que pensa o Presidente da República, de outra maneira não conseguimos. Segunda, porque lá ainda vai haver nos jornais. E cá, Bem, já o percebemos El que cada País vez também, menos. qualquer dia, Enfim, foi um ar que lhe deu, não é? o mundo, Eu percebo o Cavaco Silva, quer dizer, onde é que eu vou falar a jornais? Se calhar é um país onde ainda existe.
Concorda com o que o Presidente foi dizer ao Expansión, Pedro Mexia? Eu acho que essa parte estava prevista no discurso também do 5 de outubro, mas depois a senhora começou a cantar e ele não teve tempo para dizer. Eu acho sempre mal que um Presidente comente política internacional no estrangeiro ou na imprensa estrangeira e depois dedique os discursos importantes a falar. Este ano, vá lá, não foi sobre o mar. Foi sobre a educação. Vá lá, não foi sobre o mar. Geralmente é sobre o mar, que é o tema preferido quando não se O mar é o nosso grande refúgio, não se tem não é? nada para dizer. E este ano foi sobre a educação, mas uma coisa completamente deslocada. Mas ele foi alertar para o efeito recessivo da austeridade. Sim. Ou seja, já tinha lido o relatório do FMI, pelos vistos, e, de certa forma, pode-se dizer que foi pôr o governo em causa. Não, mas repara que nesta entrevista ao Jornal quando Espanhol. levantou a crise, Cavaco disse que tinha previsto a crise num artigo que tinha escrito Com certeza. em 1900 e não sei quantos. Portanto, Cavaco, ele está sempre a par de tudo, prevê sempre as coisas, está sempre consciente, só que não nos faz saber disso. Portanto, nós temos que, a posteriori, adivinhar que ele estava preocupado, que ele estava interventivo, mas nunca sabemos isso em direto, isso é pena. Há alguma razão para o Presidente não dizer em Portugal aquilo que foi dizer na Espanha? Ou que disse em Portugal para a Espanha? A minha teoria é que ele foi obrigado a deixar de frequentar os cafés da Avenida de Roma e passou a frequentar os cafés de Os cafés Badajoz. discretos? Os Os cafés discretos. discretos. Portanto, foi para os cafés de Badajoz. O meu problema com Cavaco Silva é só um. Ele foi eleito. Só um. Grave. Neste momento. Isso é Neste notável. programa. É porque geralmente não me consigo lembrar de dois. Porque este é muito importante. Neste momento, ele é Presidente da República e eu estava com uma vaga esperança. Ok, lá foi ele outra vez para a Presidência da República, mas não vai ter que fazer muita coisa, como é habitual. E isso quase certeza absoluta que não vai acontecer. Ou seja, o que eu temo é que Cavaco Silva vai ser uma pessoa necessariamente importante em 2012, 2013. É o Presidente da República. Mas E eu não queria mais alto magistrado da isso é nação. tua- Jorge, mas quer dizer, Isso é a o tua Presidente da esperança ou é a República tua- frequentemente passa os seus mandatos em passeatas pelo país. E ele vai ser, eu acho que ele vai ser importante, ou seja, porque acho que se isto continuar assim, se o polícia Mas é a bom e o tua polícia esperança mau ou o teu medo? continuarem a ser os mesmos, é o meu medo. É o teu medo, o teu medo. É o ok. meu medo, mas com a esperança que ele acerta. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos podemos correr o risco de um governo de iniciativa presidencial. Isso E- duvido. Duvidas? Eu também duvidava. Mas, Duvido. entretanto, veio Mário o verão. Soares veio sugerir que era uma necessidade. Quer dizer, ele, no fundo, no artigo que escreveu esta semana no Diário de Notícias, sugere um tu governo duvidas? alargado. Mas no lendo nas fundo, entrelinhas, ele sugere um governo de iniciativa presidencial, mas de um antigo presidente. Mário- Dava a sensação que era... Mário era governo Soares de disse iniciativa. outro dia que o governo tinha que se demitir porque havia gente a chamar-lhes na rua aldrabões. Ora, Mário Soares nunca deve ter olhado para uma parede na altura em que foi Primeiro-Ministro. Nunca deve ter ouvido. Portanto, não me peças para comentar coisas de Mário Soares, por favor. Pronto, Pronto, não pedirei. Fica, Ok. fica já esse O pedido. orçamento já está a caminho do Parlamento, já foi aprovado nas tais 20 horas de maratona do Conselho de Ministros. Enquanto isso, o PS veio propor a redução do número de deputados. Veio, mas por um lado... Uma pausa agora para reflexão sobre... Veio- Isto é o que se chama o non sequitur, não é? Veio, mas por um lado nenhum deles está de acordo e por outro lado não é importante. Foi as duas coisas que eles nos vieram dizer. Carlos Rodinho disse que não era uma coisa relevante. Carlos Zorrinho, de quem eu não posso dizer mal porque foi ao concerto de Leonardo Cohen, portanto estou impedido de dizer mal. Isso, que é durante o tempo do Aleluia, uma coisa Estou assim, em- não é? estou em- 7 minutos depois podes voltar. Estou impedido de dizer mal dele, mas viu lá. Neste momento de grave crise, o PS vem propor uma medida que não só é uma medida tradicionalmente proposta pelo PSD, portanto é dar uma borla ao PSD, como é uma medida que nem sequer é particularmente bem pensada, acho eu, da Será dar parte uma do PS. borla ao PSD? Ou dividir a coligação. Explorar a divisão que há Sim, entre o mas, quer PSD dizer, e o CDS nesta matéria? A divisão da coligação já é tão forte noutras matérias, quer dizer, o Bagão Félix chamou a este aumento de impostos napalm fiscal. Sim, eles não Eu precisam acho de que neste ajuda momento para já conseguir não é isso. preciso grandes ajudas nessa matéria. Mas, sobretudo, aquilo que eu acho mais inquietante, e que vários deputados do PS, aliás, salientaram e bem, foi que no momento em que as pessoas clamam contra os políticos, E bem. ligar essa contestação à diminuição do número de deputados é um caminho
péssimo, porque então, se é para contentar as pessoas, não acabemos com 50, acabemos com todos, 230. Se é para ser chulos, são todos chulos. Para utilizar a linguagem na imprensa, a linguagem... Salto epistemológico foi. Imagino que o João Miguel Tavares seria o primeiro subscritor de um grado. Não é nenhum salto epistemológico, porque pode-se mexer no sistema político e na Assembleia da República, nas leis eleitorais, e eu, num certo sentido, até sou favorável. De resto, a Constituição já prevê um limite entre 180 e 230. Mas ligar, neste momento, a diminuição de deputados à contestação que existe à classe política é demagogia de um partido de extrema-direita e não de um partido do PS, do Arco do Poder. Eu suspeito que o João Miguel Tavares subscreverá esta proposta do PS de cruz. Eu acho que vocês não estão a ver aqui a principal implicação política disto, mas é por isso que eu também aqui estou. É que António José Seguro dava tudo para limpar metade da sua bancada parlamentar. Isso está bem. Eu acho que a intenção dele É capaz de o que é ter que ele isso. dava. Mas aí tinha que ser uma redução quase total. Exatamente, metade da bancada parlamentar. Ele seria um homem muito mais feliz. E eu acho que é isso que Mas ele é está a oportuna atingir. esta proposta do PS? Quer dizer, estrategicamente pode não ser oportuna, como estava a referir Pedro Mexia. Eu consigo perceber o raciocínio dele. Agora, se me perguntares se faz falta uma reformulação de todo o nosso sistema político, eu digo-te sim. E depois tu dizes, sim, mas agora, nesta altura, isto não é fazer com que os extremismos saiam para a rua. Mas é que quando não é nestas alturas, também depois nunca é. E de facto faz falta repensar a maneira como os nossos deputados são eleitos. Faz falta repensar o número de deputados. De acordo, mas a verdade é que isto não teve efeito nenhum, porque houve uma tal contestação no PS que, dias depois de Seguro ter anunciado aquilo com alguma ênfase, veio Carlos Jorrinho a dizer não é prioritário. Quantos deputados é que seriam necessários? Eles estão a imitar o governo desse tipo de... Anunciam uma medida e depois veio o efeito. Não, afinal não, esqueçam. Quantos deputados é que seriam necessários, Ricardo Araújo Pereira, para assegurar o trabalho parlamentar e a representatividade? Carlos, eu, sem surpresa, tenho sobre esta matéria a opinião mais sofisticada que já foi expendida até agora. Começaram. Que é a seguinte, eu sou a favor, mas por outro lado não. Porquê? Porque, de facto, para os pequenos partidos, uma redução de deputados abala a estrutura do grupo parlamentar. Evidentemente, num partido que tem 10, ficar com menos 5, isso faz diferença. Vida é o Bloco de Esquerda. Exato. Um partido que tem 70, ficar sem 20, continua a ter espaço para ter aquelas bancadas lá de trás bastante preenchidas com gente que a gente nunca sabe quem é. Agora, portanto, eu sou a favor de uma redução de deputados, mas não pelo número, é pelo nome. Era, por exemplo, eu chegar à Assembleia com uma lista e dizer, este senhor, o que é que o senhor está a fazer? Rua. O senhor tem esta incompatibilidade, não pode estar aqui. E, portanto, eu ou outro cidadão esclarecido, não preciso de ser eu. E era isso, é uma redução de deputados, mas não pelo número, por nomes. Nominal. Sim, nomes. Peço de chamada. Acho que essa Exato, proposta chamar. não vai ter grande O senhor acolhimento. o que é que está a fazer? Decretos, está na Porquê é que altura dos até hoje não decretos. apresentou nenhuma iniciativa parlamentar? Retire-se. O Pedro Mexia decreta um prémio de carreira para a União Europeia. Um prémio de carreira para a União Europeia, porque em geral... Mas isso não foi o que aconteceu agora em Oslo? Acontece muito, exatamente. Acontece muito, sobretudo com atores, quando estão quase a morrer, e fazem um filme até às vezes medíocre, mas dão-lhe um Oscar, que é prémio de carreira. E este Prémio Nobel da Paz, dado à União Europeia, com o argumento de que a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi há 60 anos, foi muito importante para a paz na Europa, o que é um bocado facto. atrasado. Mas no momento em que a União Europeia está completamente de pantanas e a coesão europeia é uma miragem, é um prémio de carreira. Significa que o recipiente vai morrer. A pessoa que recebeu o prémio vai morrer em breve. É capaz de ser uma explicação. O João Miguel Tavares decreta clios para todos os deputados. Clios para todos os Estados. Tudo neste decreto é bom, atenção. Primeiro a bancada... Muito bom, isso autoelogio. Não é a mim. populismozinho. Tudo isto é tão bom. O grupo parlamentar do PS acabou-se o rating, pumba, 5 carros no valor de 210 mil euros. Mas Carlos Zorrinho Não fales deixou mal de de Carlos andar de Zorrinho. Carlos Zorrinho BMW. vem para o Facebook dizer... Passou a andar de Audi 5. Eu, atenção, eu poupei porque tinha um BMW Série 5 e passei para um Audi A5. E nós, bravo, Carlos, bravo. De facto, só custa 80 mil euros. O que é isso nesta altura de campeonato? E Francisco Assis vem em declarações, é verdade que citado por outro deputado, mas terá alegadamente dito: qualquer dia querem que o grupo parlamentar do PS ande Clio quando se desloca em funções oficiais. É bonito, eu quero tanto Que é que o Clio. PS tem Melhor, contra não o Clio? Clio, de bicicleta. Vão dar uma volta ao bilhar grande. É o que eu tenho a dizer nesta A Renault não merecia essa. Enfim. E o Ricardo Araújo Pereira decreta que se vai trabalhar para a estiva. Estive, exatamente, porque eu assisti a um debate muito estimulante na Assembleia da República entre
o senhor do CDS chamado Hélder Amaral. e tem um apelido, exatamente, Amaral, eu sabia, e Bruno, curiosamente também com um sobrenome do PCP. Desse já não sabes, não é? Bruno... Soeiro. Não. Estás muito longe disso. É melhor não dizermos, não arriscarmos como aquela senhora do PSD que passou a tarde a chamar Macedo ou João Semedo. O que é que aconteceu? Bruno Dias. Bruno Dias é capaz de ser isso. O senhor do CDS disse ao senhor do PC: vamos resolver isto lá fora. Eu recordo com saudade mas o de uma tempo, forma exato, especialmente eu sofisticada. recordo o tempo em que esse convite era para andar à pancada. Não, era para irem carregar contentores no Porto estiva. a ver quem é que conseguia carregar mais metros cúbicos. Isto é um convite tão absurdo que eu realmente... De que forma é que isso vai resolver uma disputa? Vês? Só eu não sou mais macho do que tu. Repara nos meus metros cúbicos. Não consigo... É um critério como outros qualquer, um mais, critério político como outro qualquer. Um substrato naquela conversa de... O senhor do CDS estava a subscrever a tese de isto que nós estamos aqui a fazer não é bem trabalho. Venha comigo trabalhar a sério. Vamos lá. Vamos todos para a estiva, além do mais, é uma usurpação dos argumentos típicos do PC e do Bloco, que muitas vezes na Assembleia costumam dizer que resolve-se lá fora, ou seja, na rua. Pronto, Então, está concluída mais uma de reunião outra maneira. desta semana. De hoje a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira.